Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo por canal. Hoje eu vim explicar pra vocês o dia que eu fui internada no hospício. Isso mesmo, já fui internada no hospício. E eu vou contar essa história do começo. Tudo começou quando eu era pequenininha, por um trauma que foi desenvolvido quando eu era bebê, praticamente. Esse trauma desenvolveu porque eu era muito apegada ao meu pai quando eu era pequena. E eles vieram se separar, meu pai e minha mãe vieram se separar e meu pai simplesmente sumiu. E aí foi quando eu desenvolvi o trauma do abandono, que foi... Gente, antes de qualquer coisa, eu passei no psicólogo e ele que me falou essas coisas, tá? Vamos lá. E então eu desenvolvi esse trauma de abandono. Então tudo passou, beleza, me acostumei a viver sem meu pai, cresci. E então fui pra escola, não tinha amigas, praticamente, nunca tive amiga no ensino fundamental, sempre fui mais na minha, sempre mais avoada, assim, mas sempre mais na minha. E no ensino médio, quando eu fui pro ensino médio, eu conheci 3 amigas. Na verdade, foi 2 primeiro, que foram... Eu não vou falar o nome delas. Foram 2 amigas. E eu levei essa amizade, me apeguei muito a elas durante quase o ensino médio todo. Foi... eu acho que até a 8ª série. Eu acho que foi. E eu era muito apegada, eu me apeguei mais a uma delas, em especial, que eu ia na casa dela, eu amava ir na casa dela. Porque eu não tinha, tipo, um acolhimento que elas me proporcionavam, ela e a mãe dela, na casa delas, porque elas me acolhiam na casa delas, me tratavam como da família mesmo, eu adorava ir lá, porque eu não tinha isso com a minha família, entendeu? Então, eu me apeguei demais já por esse motivo. Então, eu ficava super ansiosa pra ir pra aula, já pra encontrar minhas amigas, não era nem tanto pela matéria, mas sim pra encontrar minhas amigas, e portanto que eu saía da escola e já ia direto pra casa dessa minha amiga. E essa mãe dela me tratava muito bem, dava café pra gente, a gente ficava rindo, conversando a tarde toda. E às vezes eu nem avisava pra minha avó, porque como minha mãe trabalhava sempre, o dia todo, então eu ficava só com a minha avó. E minha avó sempre foi senhora, gostava de assistir a novela dela, né? E eu tinha que acompanhar a rotina dela. E lá na casa da minha amiga não, lá a gente podia assistir as coisas que estavam na moda de adolescente, era MTV na época o Justin Bieber tava muito em alta. E essa minha amiga, ela adorava o Justin Bieber, então a gente ia lá, a gente pintava a unha e conversava e falava de menininho da época da escola, né, que é tudo adolescente. Ai, a gente adorava, a gente ligava pros outros, escutava música. Inclusive, eu adorava escutar música na casa dela, junto com ela, porque lá na casa da minha avó, ela não gostava que a gente ouvia alguns tipos de música. E lá nessa casa da minha amiga, eu podia ouvir tudo. E minha mãe não deixava eu sair, tipo, fora na época eu tava na época da baladinha de matinê. Então minha mãe e minha avó nunca deixaram eu ir com elas, nada. Então o meu único momento era quando eu saía da escola, eu nem pedi pra minha avó, porque ela também não deixava. Então eu tinha que sair da escola e ir sem avisar. E isso durou bastante tempo. Até que um dia, não sei o motivo, até hoje não sei, elas simplesmente pararam de falar comigo. A gente tava na época do brilhinho, sabe? De passar na boca. E aí uma delas pediu o brilho emprestado e eu fui no banheiro. E aí quando eu voltei, ela me devolveu o brilho e perguntou: você não vai passar? Aí eu peguei e passei. E elas começaram a dar risada e eu, sem entender, eu senti um cheiro estranho, mas enfim, né? Aí a gente desceu pra sala, porque tocou o sinal. E, enfim, elas começaram a me ignorar. Até que uma das meninas, que depois de um tempo a gente se enturmou com mais uma, que também chamava Thaís. Essa eu vou falar porque ela não faz muito parte da história. Chamava Thaís. Aí ela pegou e veio falar pra mim que essas outras duas
pessoas, essas duas amigas, não queria mais falar comigo, que não era mais pra mim falar com elas, que elas não queriam falar comigo. E depois disso, mesmo assim, eu ainda insisti, fiquei indo atrás delas, mas elas agiam como se eu não estivesse ali, completamente, como se eu não existisse. E isso foi um choque pra mim, porque esse assunto ainda me dói um pouquinho. Mas foi assim. Aí isso foi um choque pra mim, porque a minha rotina tava baseada naquilo. E meu momento de diversão, meu momento de lazer, tava lá com elas. E, de novo, eu me vi no mesmo cenário de abandono, que foi o mesmo que aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade, que eu era muito apegada com uma pessoa, que meus melhores momentos eram com essa pessoa, e do nada, essa pessoa sumiu. E aconteceu de novo. E eu não soube lidar com essa dor. E eu tive uma crise de ansiedade muito, mas muito forte. Muito forte mesmo. Que eu pirei da cabeça, surtei. Minha avó falava que era espiritual, tudo. Até que um dia eu tive um surto, acho que corri pra rua, não sei. Tava muito fora de mim. E tiveram que me levar pra um hospício, pra poder me dar uma injeção pra me acalmar. Que eu lembro que eu cheguei lá no SUS, que foi onde eles me levaram. Eles me amarraram numa maca, porque eu tava incontrolável. Eles me amarraram numa maca. E antes de tudo isso, eu passei semanas com crise de ansiedade muito forte. Não consegui me conter. E tava fora mesmo de mim. Passei, eu acho que umas 2, 3 semanas assim. E no caso, aí foi quando eu acho que eu tive essa crise de sair pra rua correndo, não sei. E me levaram pro SUS. E lá eles me amarraram numa maca e me deram uma injeção mata-leão, que a gente, no mesmo momento que a gente toma, a gente apaga. E da última vez que eu lembro foi isso, que eu tomei essa injeção e apaguei. E acordei no outro dia, amarrada, tinha feito toda a mijada, né, tava cheia de xixi. E fiquei lá, amarrada por horas e horas. Horas eu tentava chamar alguma enfermeira, alguma coisa, porque eu tava com frio de ficar molhada, né? E ninguém vinha. Aí eu lembro que tinha vários, tipo, pessoas mesmo com problemas mentais, assim, pessoas que gritavam do nada. Era um ambiente bem pesado mesmo. E aí eu lembro que eu tava lá amarrada, e aí chegou uma moça, acho que bem mais velha na época, porque na época eu acho que eu tinha 16, 15 anos, alguma coisa assim. E essa moça chegou, ela também tava internada. E ela falou, você precisa de ajuda? E ficou me encarando ali por muito tempo. Até que a enfermeira chegou e veio, foi procurar uma roupa pra mim vestir, porque lá não tinha roupa. E aí eles me levaram pra fazer tomografia, me levaram pra fazer vários exames, várias coisas. E até que eu acho que eu fiquei 2 dias lá, 3, não me lembro muito bem. Porque eu fiquei meio dopada. E eu lembro de alguns flashes. Eu lembro de mim almoçando e tinha uma senhora pegando comida com a mão, um senhor jogando gelatina na mesa e fazendo bagunça. E eu só me lembro que eu estava bem assustada, não quis comer, olhando pra tudo aquilo e dopada. E só alguns flashes mesmo. Então, foi quando? Aí foi quando eu me lembro que minha mãe apareceu, falando que ia me levar. Eu passei umas 2 noites lá. E eu não me lembro de como eu ia dormir, e eu só via a hora que eu acordava, porque eu acho que eles davam remédio. E ela falou que ia me levar embora e tal, ela teve que assinar um termo lá. Depois eu fiz mais exames e tive que assinar um termo. Ela teve que assinar um termo de responsabilidade.
E aí eu fui pra casa com remédios, com vários remédios que passaram pra ela. E eu fiquei com esse remédio dopada, não falava, não comia, fiquei completamente paralisada, vegetando. Aí eu fiquei, eu acho que por uma semana assim, e aí minha mãe resolveu parar de dar o remédio. E eu fui voltando aos poucos. E nesse meio tempo também teve um outro assunto, que ainda não vou falar nesse vídeo, mas a principal causa mesmo foi um gatilho que foi ativado, né? Com essa crise foi esse gatilho que foi ativado do abandono, né? Do medo do abandono. Então, toda vez que eu passo por uma situação parecida, eu tenho crise de ansiedade. E fico incontrolável, mas a vez que foi mais pior foi essa vez aí, que ainda teve outro caso junto, que na época eu namorava, e outros rolos que eu conto no próximo vídeo. Esse foi só um resumo, que foi o gatilho que ativou tudo isso. E foi isso então, gente. Se vocês gostaram, deixa um like, comenta aqui embaixo, que eu trago pra vocês o que ajudou a piorar o meu quadro de ansiedade aí. E é isso então, galera. Beijinhos. Tchau.